Empresas engajadas em causas como a defesa do meio ambiente e responsáveis socialmente têm mais chances de atrair novos clientes. Pesquisa recente da Accenture mostra que 83% dos brasileiros entrevistados preferem comprar produtos e serviços que estão alinhados com a ética e a autenticidade. Para reunir e identificar empreendimentos que aliam lucro à preocupação socioambiental, foi criado o Movimento Global B, iniciativa que apoia e certifica negócios que podem ajudar a solucionar problemas sociais e ambientais. Mas o que é ser B? E quais valores uma empresa precisa ter para receber esse selo? Essas respostas você descobre no Rio em Foco, que começa agora. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o conselheiro do Sistema B Brasil e cofundador do Cidades Mais B, Tomás de Lara, e o gestor da comunidade B Rio, Pedro Teles. Empresas melhores para o mundo e que possuem uma gestão pautada na sustentabilidade. Essa é uma das principais características para fazer parte do Movimento Global B. A nossa equipe conversou com a CEO da Somar, agência que possui o selo B e que trabalha o posicionamento de outras marcas que desejam se tornar sustentáveis, para falar sobre a importância desse certificado e o impacto que ele representa. Vamos ver. A gente já teve a sorte de nascer B, né? A gente fala que ser B é que nem eu estava agora há pouco falando sobre ser atleta, né? Você é um espírito, né? Não é você saber bater uma bola. Eu fui ex-atleta, então por isso que isso está muito intrínseco em mim, assim, não é você bater uma bola ou chutar uma bola, é atitude, né? E eu acho que você ser B é também uma atitude, assim, são crenças de como, para que sua empresa serve, né? É literalmente servir, assim, não é só uma questão de gerar impacto positivo, como ONGs e o terceiro setor, e também não é só o capitalismo, é você conseguir trazer o lucro junto com o impacto positivo. Como eles gostam muito de falar, são empresas que precisam ser economicamente sustentáveis, então, porque as pessoas têm muito medo de ai meu Deus, eu vou gerar impacto positivo, eu não vou ganhar dinheiro. Não, não é isso. Se você tiver um olhar direcionado para isso, você consegue amplificar ainda o seu retorno e que tudo bem, gerando impacto positivo também, que é ótimo. Então é conseguir alinhar esses dois mundos. Então você tem funcionários trabalhando satisfeitos, você tem um público que é engajado e é fiel a você, e você tem às vezes um público que nem é seu público, quem consegue consumir de você, mas que é seu defensor de marca. Como a gente tem um trabalho estratégico, a gente não é algo padrão, né? Depende muito do tamanho de cada empresa e para grandes empresas tem vários momentos. Então a gente tem problemas de empresas que têm o budget hoje para investir em sustentabilidade, para patrocinar eventos e não sabem como se posicionar com a marca em relação à sustentabilidade, não sabem como falar. Como é que elas podem pegar esses impactos que elas já têm e transformar em diferenciação de marca? Então é essa estratégia basicamente que a gente faz, desde uma posição dentro de eventos, desde como é que eu trago maior engajamento interno para os meus funcionários. E hoje a sustentabilidade é um grande ativo para isso, porque não é o eco-chato. A gente vê a sustentabilidade como o verde, o abraça a árvore, não é o eco-chato. São os valores, as causas que você apoia, para que você acorda todo dia, o tal do propósito que todo mundo fala muito. Qual é o quadro hoje de empresas que integra esse movimento global e como é que o Sistema B atua localmente? A gente tem, na verdade, empresas de todo tipo. O movimento é feito para absorver todo tipo de empresa e o próprio questionário, que é o ponto central da avaliação, se adapta a tipos diferentes de empresa. E isso acarreta numa coisa que é muito legal, que traz toda essa diversidade de campos e setores que todos têm atuação de uma empresa certificada B. Então, no mundo a gente tem mais de 2.700 empresas. Aqui no Rio, a gente é a cidade com a segunda maior concentração de empresas, a gente só fica atrás de São Paulo. E a atuação aqui está através da estratégia de expansão do movimento agora, de formalizar comunidades de atuação. Então, hoje é o trabalho que eu estou fazendo por aqui, que é de gerir a comunidade B do Rio. E a gente trabalha em todos esses campos, seja para trazer mais empresas para medir o impacto delas, seja para fortalecer as empresas que já são B, mas também uma atuação conjunta com um lado de academia, com um lado de pessoas físicas, tudo para cuidar desse ecossistema aqui do Rio que trabalha esses pontos.
E trabalhar isso nas cidades, como é que funciona? Então aqui no Rio se iniciou o Rio Mais B, que é basicamente uma colaboração multissetorial entre governo local, a prefeitura, junto com a sociedade civil, empresas que trabalham para impacto positivo e universidades, que juntas buscam avaliar o impacto socioambiental de todas as empresas da região metropolitana do Rio de Janeiro e a partir dessa autoavaliação, o diagnóstico, né, das boas práticas sociais, ambientais e das práticas que devem ser melhoradas, elas passam por um laboratório onde todos esses setores se juntam e começam a colaborar para desenvolver soluções em conjunto e buscar esse trabalho, né, para fazer com que elas se tornem empresas sustentáveis financeiramente, mas que também tragam impacto positivo em diferentes setores em que elas atuam. A gente costuma observar dos empreendedores que vêm de incubadoras, que estão nascendo, na verdade, agora, uma preocupação mais social, ambiental, de impacto. Isso já está mais na cabeça da juventude. Mas empresas consolidadas também podem aderir ou se transformar ou fazer esse caminho para a empresa B, do sistema B. Como é que funciona essa caminhada? Vocês dão suporte? Como é que é esse trabalho de acompanhamento? No Sistema B, a gente prepara a ferramenta para ajudar as pessoas a utilizarem a ferramenta, que a ferramenta é pública, é online, é gratuita, qualquer empresa pode usar para medir o seu próprio impacto, e a gente dá o apoio em torno disso. Então tem tanto ajudas mais pontuais, que qualquer pessoa que quiser contatar a gente para entender como é CB, para tirar algumas dúvidas, a gente está à disposição, até produtos mais complexos que atendem empresas maiores. Então, o Sistema B ele apoia esse processo de acordo com as necessidades da empresa. Então, a gente tem portas abertas para todo mundo. E é legal complementar também que a ferramenta que é gratuita online de avaliação de impacto, ela pode ser usada por qualquer tipo de empresa, de qualquer tipo de tamanho, né? E o bacana é que ela serve como uma ferramenta de gestão de desenvolvimento econômico sustentável. Então, a empresa ela consegue entender quais são os passos que ela deve dar nas diferentes áreas, né? Como governança, meio ambiente, a relação com a comunidade local, relação com os trabalhadores e seu modelo de negócio. A ferramenta, então, ela tem a visão dela é ajudar ao empresário, seja de uma grande empresa ou um empreendedor de uma microempresa, a ele começar a traçar caminhos, né, e práticas que sejam de impacto positivo e que isso seja um caminho constante, ano a ano, evoluindo. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Tomás Delara e Pedro Teles. Dados da revista Exame, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, mostram que no mundo existem mais de 2.000 empresas B. No Brasil, são 122 nacionais e 160 internacionais com atuação no país. Nesse movimento, como é que é o engajamento dessas empresas? Vocês falaram que tem empresas grandes, empresas pequenas. Como é que funciona e qual é o equilíbrio hoje? Como é que vocês estão tratando essa adesão das novas empresas? A mudança ela é mais rápida para empresas menores, então a gente tem um grande número de empresas menores se certificando o tempo todo. É até engraçado porque é difícil falar sobre o número de empresas certificadas. Você citou 122, mas a gente está crescendo o tempo inteiro e já está até chegando a 140. Então esse número está sempre se atualizando, porque as empresas sempre alcançam a gente. Ao mesmo tempo a gente entende que a mudança dessas empresas grandes é um pouco mais complexa e mais demorada. Mas a gente tem cases muito grandes, como a Natura é uma empresa B, foi a primeira empresa B certificada de capital aberto, e o processo com a Natura foi bastante demorado, porque a gente realmente tem toda a comprovação, tem todos os mecanismos que precisam mudar por dentro da empresa, e a empresa tem que realmente comprar essa briga. Mas o esforço que o Sistema B tem é de engajar essas duas partes para que elas troquem entre elas também, para que esse movimento consiga se fortalecer através dessas conexões que são geradas. E complementando, né, hoje grandes grupos empresariais, como por exemplo a Unilever, que é uma das maiores empresas do mundo de bens de consumo, ela busca, na sua estratégia de expansão, comprar empresas Bs, que já nascem com esse DNA de impacto positivo. Então, é uma estratégia como foi no caso da Mãe Terra, que é uma empresa brasileira que trabalha com democratização de alimentos orgânicos, advindos de produtores menores, locais, né? Então, a Unilever, para poder escalar esse modelo que já nasce com impacto positivo
desde a sua estrutura, ela comprou a Mãe Terra e, no outro caso também, a Unilever tem uma outra empresa B que se chama Ben & Jerry's, né, que é um sorvete, que a gente sabe é uma marca ativista, que busca também atender causas LGBTQI, etc. É uma marca que já há muito tempo busca impacto positivo. E a gente também tem empresas pequenas que, por exemplo, aqui no Rio, a gente está hoje com 40 já, chegando a 40, 30 e poucas empresas no Rio de Janeiro, e que são de diversas áreas, né? Tem desde empresas de consultoria sustentável, desde empresas que trabalham como Jussaí, que é uma marca, né, de açaí, baseada em Jussaí orgânico. Então é um movimento que está se escalando muito e tem todos os diferentes setores representados. Agora, é uma forma também de comunicação entre essas empresas, né? Na verdade, quando a certificação ela ajuda a população, ao consumidor, ter uma leitura diferente dessas empresas e entender quais são as iniciativas que elas compartilham em comum. Que iniciativas são essas? Assim, vocês falaram um pouco, né, da questão de como é o trabalho, tem vários indicadores aí. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desses indicadores e mais. Como é que essa troca acontece em nível América Latina e mundial entre essas empresas? A gente tem, o sistema B costuma quebrar em tipos de impacto, né? Então a gente tem as 5 colunas que o questionário trata, assim, de 200 pontos possíveis que o questionário tem. Você precisa ter uma atuação de governança positiva com a sua comunidade, o lugar que você está inserido, com o meio ambiente, com seus trabalhadores e com seus clientes. Então, quando você entra, por exemplo, se você entrar em bcorporation.net, você consegue achar a atuação de cada uma das empresas nesses setores, quebrado em pontuação. Então, a ideia é realmente mostrar assim, que onde cada empresa está atuando e onde está cada uma dessas iniciativas. Também, né? E a certificação ela também tem uma importância muito grande, que é para confirmar ao consumidor que aquela empresa tem boas práticas sociais, ambientais, e que, de alguma forma, é um chamado para que o consumidor saiba do seu poder, né, que é o dinheiro, que é como se fosse um voto. Eu voto que com o meu dinheiro aquela empresa continue na sociedade porque ela desenvolve valor integral, social, ambiental e de produto ou um serviço. Então é muito importante a gente entender que, como consumidores, cidadãos, consumidores, que no fim somos, a gente tem esse poder enorme de mudar a nossa sociedade a partir da nossa compra mais consciente, né? Em relação a essas trocas entre empresas brasileiras, internacionais, enfim, como é que funciona isso dentro do Sistema B? De que forma o Sistema B proporciona, né, esse intercâmbio? A gente vai desde a relação mais local até o maior. Então, por exemplo, hoje aqui no Rio, todos os donos e donas de empresa B se reúnem uma vez por mês para conversar sobre essas possibilidades e se fortalecer. Isso tem a proximidade cidade, que a gente cuida aqui, mas isso vai crescendo de acordo com o nível de envolvimento. Então, por exemplo, esse ano a gente teve um encontro de líderes B em São Paulo. Então, foi um convite que foi feito a todos os empresários e empresárias B do país para que a gente ficasse 2 dias discutindo essas possibilidades, criando novas conexões e fortalecendo essa rede que é criada através do Sistema B. E isso tem, na verdade, vai para a cereja do bolo, que uma vez por ano tem um encontro da América Latina toda do Sistema B. Então é um lugar onde a gente reúne todas as peças desse movimento em cada um dos locais e bota elas para conversar num momento assim, de encontro, que também acaba sendo encontro de confraternização, mas de pensar o movimento, em como melhorar isso tudo. E o legal é que, como o movimento B está em mais de 60 países, a gente também tem um encontro na América do Norte, que vem todo o Canadá, Estados Unidos e muitas empresas da América Latina vão, e ainda também tem um encontro que acontece na Europa. Então, muitas pessoas da Ásia, inclusive, né, que tem empresas B na Ásia, tem empresas B na Oceania, também vêm e se encontram. E a ideia é trocar boas práticas para que cada vez mais as empresas sejam forças de transformação positiva, e a colaboração ela é muito presente nas empresas B, porque uma vez que tu consegue a certificação, tu sabe, puxa, aquela pessoa está de fato comprometida em usar o seu negócio para impacto positivo. Então eu vou ajudar aquela empresa, mesmo que seja até um competidor, porque eu quero avançar esse mercado mais consciente no meu setor. Agora, sobre setores, quais são os setores mais atuantes que a gente consegue perceber que estão mais fortes ou tentando aderir a esse sistema? Eu acho que de muitas áreas, né, o setor de bens de consumo, né, as grandes empresas que estão, né, o B2C, né, direto com o consumidor, então elas querem ter uma comprovação de que essa marca de fato tem boas práticas sociais e ambientais. Acho que tem muitas consultorias, empresas, né, de diferentes áreas de produtos também, pequenas, médias e grandes. Eu acho que ao mesmo tempo está ficando cada vez mais difícil de falar de um setor específico, porque realmente o impacto socioambiental está em todas as partes de fazer negócio. Então a gente tem um grupo de empresas que começam a pensar isso independente do lugar onde elas estão. Então a gente tem todos os setores, o questionário ele quebra por área de atuação das empresas,
mas isso acontece da forma mais diversa, assim, tem porque eu imagino que, por exemplo, o setor de óleo e gás esteja mais difícil aderir a uma realidade como essa. Exatamente, uma mineradora, um óleo e gás, uma empresa de energia que ainda não está pensando nas energias renováveis, ela tem praticamente impossível, a gente não tem nenhum caso, né, de uma empresa B. Agora, a gente tem vários casos de empresas que, por exemplo, de painel solar, como a Sanil, que é uma das empresas referências no mundo, né, desenvolvimento de painéis solares, é uma empresa B e ela então ajuda outras empresas a repensar o seu modelo de produção energética a partir de base, nesse caso, solar, né? É muito aquela ideia de não deixar ninguém para trás, né? De, na medida que você atinge uma marca, conseguir retornar e trazer as demais. E só para complementar, uma coisa legal é que o movimento B, ele é um movimento a favor de uma nova economia, ou seja, todas as empresas, inclusive de óleo e gás e mineradoras, estão muito convidadas a usar a autoavaliação de impacto socioambiental, que é gratuita e online, para ter ela como uma ferramenta de desenvolvimento para que essa empresa, nos próximos anos, possa fazer essa transição. Com certeza, as empresas que produzem a partir de carbono, né, e emitem carbono, elas têm que passar por uma profunda transformação. Como é feita essa transformação, a ferramenta ajuda a dar os próximos passos nisso, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Dentre as ações de estímulo e incentivo às empresas para que se tornem B, o projeto Rio Mais B é uma delas e acontece na cidade do Rio de Janeiro. Tomás, você podia falar um pouquinho mais sobre qual é a dinâmica desse projeto? Então, a gente foi inspirado pelo projeto lá de Nova York, né, Best for New York City. E então, aqui a gente trouxe para a América Latina pela primeira vez o projeto Cidades Mais B, a gente chamou de Rio Mais B, onde basicamente a gente traz os diferentes atores mais relevantes da cidade para colaborarem pelo desenvolvimento sustentável através das empresas, né? Então, prefeitura, junto com a sociedade civil, junto com universidades e junto com as empresas que estão, de fato, dispostas a conhecer seu impacto socioambiental e, a partir desse diagnóstico, que pode ser feito com a ferramenta B, que é gratuita e online, tu entra dentro de um laboratório. Esse laboratório é um laboratório de colaboração profunda entre esses diferentes setores, que juntos estão entendendo como essas empresas podem adotar melhores práticas sociais e ambientais, prefeitura, tentando trazer dados, tentando trazer abertura de diferentes acessos e diferentes conversas ou sessões, né, e oficinas, a própria universidade trazendo também pesquisa, projetos, a sociedade civil trazendo seus questionamentos e diferentes práticas também, e as empresas que com esse diagnóstico começam então a caminhar e se comprometer com o impacto social e ambiental, né? O legal do Rio Mais B é que ele, enfim, 350 empresas fizeram autoavaliação aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, 45 dessas passaram pelo laboratório, né, e aí fizeram uma avaliação pela segunda vez e tiveram melhorias a partir disso. E o legal é que esse projeto Rio Mais B inspirou mais 2 cidades da América Latina, então Santiago Mais B, no Chile, e Mendoza Mais B, na Argentina, que cada uma delas trouxe uma inovação. Santiago trouxe uma inovação de começar a envolver o cidadão a se comprometer com os ODS, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E no caso de Mendoza, na Argentina, foi o primeiro projeto da América Latina onde houve um projeto de lei que passou e virou lei efetiva, onde o Estado faz compras públicas que são direcionadas a impacto positivo, né? Era esse tema que eu queria perguntar para vocês, porque se tem uma dificuldade, e a gente vem acompanhando a evolução da legislação justamente para possibilitar a compra das pequenas empresas e também as compras públicas como impulsionadoras da sustentabilidade, é a questão da certificação, porque qual é a base que o governo, que cada um dos gestores públicos pode usar para poder se relacionar e justificar que aquela empresa de fato é sustentável. Precisa ter uma série de pontos a serem tratados. Então, de certa forma, estabelecer essa parceria e demonstrar que as empresas que estão dentro do sistema podem ser uma referência dentro dessas compras públicas. Esse assunto já chegou à pauta de vocês aqui no estado do Rio e no Brasil? A gente tem hoje a Secretaria de Planejamento da Prefeitura participando da construção do projeto com a gente, e sim, é um tema que a gente quer discutir. Eu acho que a ideia é um pouco assim de trazer, a gente tem pelo lado mais econômico que essas licitações sempre foram feitas apenas por preço.
E a ideia é que os gastos do governo têm que considerar as externalidades que eles geram. Então, esse projeto é meio tentando incluir isso, e a gente está começando a pensar como fazer isso, bebendo da fonte de Mendoza, que já conseguiu aproveitar, já conseguiu aprovar, mas trazendo isso para o específico do Rio, tentando entender como que a gente faz para isso ser construído por aqui. E como outros municípios podem aderir, principalmente os da região metropolitana, a esse movimento? Existe, então, no site riomaisb.org.br, vocês podem ter acesso às informações e também ter acesso à plataforma de autoavaliação, né? E também mandar um contato ali, e se tiver interesse no município, da liderança do município de trazer esse projeto, muito bem-vindo. A gente realmente gostaria de expandir ele no estado do Rio. Ele é um projeto que, quanto mais prefeituras, mais universidades estiverem envolvidos, mais força ele ganha, porque a verdade o que a gente está buscando fazer é a mudança cultural e empresarial. Tanto do lado de quem produz, para que possam servir a sociedade, né, com produtos e serviços de impacto positivo, tanto quanto consumidor, que passa a ser consciente e questionar da onde veio aquele produto, da onde é aquela matéria-prima, se os fornecedores daquele produto estão sendo bem pagos de uma forma justa, se ele tem alguma relação com a comunidade local, se tem boas práticas ambientais. É a ideia de abrir, na verdade, todos esses relatórios de sustentabilidade de empresas para uma atuação muito mais prática e muito mais direta com a sociedade. Perfeito. A gente pode falar que é um movimento que chega a esse nível, assim, essa... A ideia é aumentar a transparência também de tudo que está fazendo. É um esforço muito grande do movimento de tornar isso palpável para qualquer um. Então, você entender quais são os impactos de uma maneira mais fácil e simples. Agora, em relação à articulação, também fica muito claro a necessidade do Sistema B e conversar com outras instituições, para além do governo e as universidades, para poder se fortalecer. E vocês têm trabalhado também, atuado numa agenda federal, tentando trazê-la também para os estados, que é a questão dos negócios de impacto. Como é que tem sido essa atuação e qual o papel do Sistema B na Estratégia Nacional de Impacto Social? A N-Impacto ela tem 4 GTs e o Sistema B hoje lidera esse GT que pensa a legislação desse campo. Então, como a gente tem uma atuação muito forte com isso nacionalmente, com o grupo jurídico B, que são pessoas que se reúnem para pensar isso, a ideia é aproveitar isso a um nível estadual, para a gente poder usar isso aqui. Então, as parcerias que a gente faz através do Rio Mais B também fazem parte do nosso trabalho para isso. Então, a conexão com a parte de políticas públicas do SEBRAE ou até com a LERJ, a ideia é aproveitar todo esse trabalho que está sendo feito nacionalmente para trazer isso à nível cidade, porque, na verdade, muitas coisas você não precisa fazer de novo o trabalho, né? Você aproveita o caminho que já foi traçado até aqui para replicar e ajustar para o que a cidade ou para o que o estado precisa. Vocês falaram uma coisa muito interessante sobre a estratégia também de crescimento das empresas, como ser B pode gerar oportunidades até dela escalar, dela ser vendida para uma grande empresa. Há um interesse de grandes empresas comprarem essas empresas que já têm esse DNA. Agora, para além dessa estratégia empresarial, que outros ativos, né, fazer parte do Sistema B gera? Eu acho que é primeiro fazer parte de uma rede global de empresárias que estão buscando esse impacto positivo, uma rede que se ajuda, se apoia muito. É também ter acesso a fundos de investimento que estão buscando empresas que comprovadamente fazem impacto positivo. Então, financiamento também por exemplo, ponto... Inclusive tem um caso global da Danone, que a Danone, por ter uma das subsidiárias nos Estados Unidos que é certificada B, ela conseguiu crédito com menor taxa de juro, porque ela comprovou que aquele valor que estava sendo, né, pegado como empréstimo ia ser usado em causa de impacto positivo, né, social e ambiental. Então, hoje, cada vez mais, o mercado financeiro está apontando para uma direção de premiar e facilitar o acesso a crédito de empresas pequenas ou grandes que estão trabalhando pelo impacto positivo. Por quê? Porque todo mundo quer que as empresas sejam forças de transformação positiva. O governo, o mercado de capitais e os consumidores. Então, é um momento favorável para ir nessa direção. A gestão desses impactos, assim, vai acontecer e você vai precisar pensar disso em algum momento. Então, a ferramenta também acaba sendo um ativo para você usar como uma indicação de caminho. Lá dentro tem exemplos, tem comparações com outras empresas do seu setor. Então, assim, a ferramenta te ajuda a estar preparada para essas mudanças que são inevitáveis. As empresas vão ter que pensar esse tipo de impacto e a gente está aqui também para ajudar a direcionar esse caminho. E só para concluir também, eu acho que no nosso estado do Rio de Janeiro a gente tem tantos desafios sociais e ambientais e a colaboração profunda entre os atores, né? O município, o estado, a gestão pública, a sociedade civil, empresas, universidades, é importantíssima para que de fato a gente consiga
trazer aí uma melhoria importante para todo o Estado. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigado, Tomás. Obrigada, Pedro. E obrigada a você, telespectador, que ficou com a gente até aqui. Fica ligado na nossa programação no nosso canal do YouTube. O endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.